Boa noite a todos. Que as bênçãos e a paz do Mestre Jesus sejam com todos nós. Preconceitos, pré-julgamentos, frutos do desconhecimento e da imperfeição que nos geram tanto transtorno, nos disse Joana de Ângeles na breve mensagem que ouvimos no início dos trabalhos. Mas nos trouxe uma informação de suma importância na mesma mensagem, porque ela nos disse que lentamente nós caminhamos rumo à perfeição. Perfeição esta que nos é esclarecida através da doutrina espírita, que como consolador prometido pelo Cristo, vem nos dizer de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E com base nestas informações, com base nestes fatos trazidos pela doutrina espírita, mais embasados nos sentimos nesta caminhada evolutiva que nos conduz, ainda que de forma vagarosa, dada a nossa impossibilidade de andarmos mais depressa, ao destino ao qual todos nós estamos fadados, que é sermos perfeitos e felizes logo ali adiante. E dentro destas informações que a doutrina espírita nos traz, nós destacamos uma obra que este ano, no dia 6 de janeiro, completou 150 anos de edição. E que por conta disso, deste aniversário, deste Sesc Centenário, está sendo muito trabalhada no movimento espírita nos dias de hoje. O que é bastante oportuno, uma vez que esta obra tem uma importância que nós não podemos aquilatar. E dentro desta obra, o livro A Gênese, nós vamos tratar especificamente sobre o capítulo 1, que traz sob título o caráter da revelação espírita. Obviamente que o tempo que nos coube nos impede de fazermos uma abordagem aprofundada e de tratarmos do capítulo todo. No entanto, fizemos alguns recortes, pensamos algumas das informações que Kardec ali nos traz, para que sirvam de reflexão da nossa conversa da noite de hoje. Kardec inicia esse capítulo com algumas indagações. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria, por efeito, impedi-los de fazer uso de suas faculdades? E dentre outras perguntas, Kardec afirma ao final do parágrafo dizendo assim: tais as questões que importa nos fixemos. Convém, para entendermos estas perguntas, estes questionamentos, esta busca de informações ou de esclarecimento que Kardec nos traz, contextualizarmos o livro A Gênese dentro da obra da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, logo na sua introdução, nos diz que, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Isso significa dizermos que toda a doutrina espírita está contida dentro do Livro dos Espíritos. E nos fala mais Kardec, como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, pois que toda doutrina que considera além da matéria algo é uma doutrina espiritualista. Por conta disso, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas o Livro dos Espíritos, por especialidade, contém a doutrina espírita. Então bastaríamos entender o que ali está contido e entenderíamos um pouco melhor todas estas perguntas, todas estas informações que Kardec citou nas indagações iniciais. No entanto, para facilitar a nossa compreensão, este livro, que é dividido em 4 partes, é também subdividido em 4 obras, que esclarecem cada uma dessas 4 partes. A primeira delas, o livro A Gênese, que trata da primeira parte, das causas primárias, onde o pesquisador, o professor, o pedagogo Allan Kardec vai nos trazer e vai definir o objeto de estudo da doutrina espírita.
Isso está definido na primeira parte, tratada, melhor abordada, mais enriquecida de informações pelo livro A Gênese, editado em 1868. Na segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, onde Kardec analisa o fenômeno que ocorre com este objeto de estudo, está esclarecida no livro dos Médiuns, editado em 1861. Da terceira parte, das leis morais, onde define as leis que vigem estes fenômenos que ocorrem com o objeto de estudo, editado em 1864, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, da quarta parte, das esperanças e das consolações, onde são analisadas as consequências do cumprimento ou não destas leis que vigem os fenômenos que acontecem com o objeto de estudo. E esta obra, O Céu e o Inferno, foi editada em 1865. Então nós vamos perceber que, pela ordem cronológica de edição, o livro que trata da primeira parte foi o último a ser editado. Ou seja, passaram-se quase 11 anos desde a publicação do Livro dos Espíritos. Kardec foi embasando, foi crescendo como espírita, uma vez que no início da sua atividade Kardec não era espírita, como Jesus nunca foi cristão. O cristianismo é uma criação nossa, e a doutrina espírita, após o estudo, Kardec tornou-se espírita. Mas quando começou, como ele mesmo fala no livro Obras Póstumas, iniciou para instruir-se. Quando percebeu tudo aquilo que estava contido naqueles fenômenos simplórios, que eram as mesas girantes, quando percebeu a importância das informações que dali poderiam e que foram extraídas, decidiu-se a trazer a público todo aquele conhecimento. Mas, de princípio, o estudante do magnetismo, que era o senhor Hipólito Leon Denizar Rivaio, não era espírita. Tornou-se, com o passar do tempo, por conta dos estudos. E, diante disso, com este acervo de conhecimento, ele fez a edição do livro que trata da primeira parte, somente quase 11 anos depois de ser publicado o Livro dos Espíritos, que é o livro A Gênese. Kardec inicia este tratamento, estas 5 obras são as conhecidas obras que compõem o Pentateuco Espírita, que muitas vezes, por desconhecimento, não por maldade, obviamente, nós espíritas chamamos de Pentateuco de Kardec ou do Pentateuco kardecista, cometendo uma falha, porque assim como Jesus não criou o cristianismo, Kardec não criou absolutamente nada. Então não existe kardecismo, existe espiritismo. Kardecismo é uma invenção errônea, porque Kardec não criou doutrina alguma, simplesmente nos trouxe a organização da informação que foi trazida sob a forma de revelação, como veremos na sequência, do mundo espiritual. Então eu não sou kardecista, eu sou espírita. Aqueles que gostam do nome e sobrenome, então diga sou espírita cristão. Mas não diga sou kardecista, porque kardecismo não existe. Kardec não é nenhum líder religioso que tem uma doutrina embasada no seu criptônimo, porque Kardec, Allan Kardec, é o nome de uma das reencarnações do senhor Hipólito Leon Denizar Rivaio como um sacerdote druida, lá na Antiguidade. Então nós somos espíritas. E estas são apenas 5 das obras de Kardec, que passam de 20, contando dentre estas, obviamente, os volumes anuais da Revista Espírita, que era de responsabilidade também de Allan Kardec, até o seu desencarne lá em 31 de março de 1869. Inicia, então, a obra Gênese, buscando trazer uma conceituação clara, explícita, como o é a própria doutrina, a respeito da palavra revelação. Kardec, nesse trabalho que fez na etimologia da palavra, nos esclarece que o termo revelação usado nesse sentido não tem nada de extraordinário, não tem nada de místico e não é algo que é dado a um povo escolhido. Muito pelo contrário. A doutrina espírita é a doutrina de iluminação, que nos liberta das algemas dos preconceitos, conforme citados por Joana de Ângeles na leitura inicial, que nos liberta da ignorância e que nos liberta de todas as muletas dos atavismos que trazemos de vidas pregressas nas diversas escolas religiosas às quais pertencemos. Nós não temos dogmas, nós não temos sacramentos, nós não temos líderes religiosos,
nós não temos sacerdotes. Basta entendermos a relação entre nós e o nosso Criador e as inter-relações entre nós e o nosso próximo. Nisto consiste a doutrina espírita, como consiste o Evangelho do Cristo, quando nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de simplicidade. Não precisamos de nada. Simplesmente precisamos entender o que somos, da onde viemos, para onde vamos e utilizar o Evangelho do Cristo, que é uma lição que tem mais de 2000 anos que nos deixou quando por aqui passou. E tratando desta palavra revelar na abertura do capítulo, Kardec vem nos dizer que revelar vem do verbo latim revelare, que por sua vez vem de velum. Velum é véu. Então revelar significa sair de sob o véu, tirar de sob o véu. Todo aquele que conta um fato acontecido, e se é um fato tem que ser verdadeiro, senão não é um fato. Todo aquele que conta um fato a alguém que não sabia, está fazendo uma revelação. Então, um professor, por exemplo, que conta aos seus alunos um conhecimento que adquiriu por força de um estudo que fez, está fazendo àqueles que não conheciam aquela informação uma revelação. Isto é uma revelação, é contar um fato. Por conta disso, a doutrina espírita veio fazer uma revelação de origem divina. A característica essencial de qualquer revelação, nos diz Kardec, tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E, por consequência, não existe revelação. Sendo a doutrina espírita uma revelação, é um fato e é verdadeiro. E continua o senhor Hipólito nos dizendo assim: o ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram, e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Todos nós precisamos ainda, como humanidade terrena, precisávamos no passado e precisaremos adiante destes reveladores. Quando citamos o exemplo do professor, Kardec classifica o professor como um revelador de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque ele adquiriu este conhecimento que foi desenvolvido por alguém. Este alguém que trouxe o conhecimento à humanidade é um revelador de primeira ordem. O professor que estudou esse conhecimento e revelou aos seus alunos é um revelador de segunda ordem. Mas a providência divina sempre nos propiciou estes missionários, estes reveladores, que vieram nos trazer a verdade. E o final desta colocação de Kardec nos esclarece por quê? Porque ele diz assim, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Então, se não fossem estes missionários reveladores, muitas das verdades que conhecemos seriam ignoradas por nós. Inclusive, as revelações a respeito da matéria, as leis físicas, que são leis divinas, que vigem a nossa existência, dentre elas a lei da gravidade, por exemplo, que nos faz e nos permite, na velocidade de milhares de quilômetros por hora que a Terra se locomove no espaço, permanecermos aqui sentados, ou em pé, mas sobre a superfície terrestre, que nos permite, inclusive, se nós não olharmos para o chão e tropeçarmos, cairmos. O que nos faz cair não é a lei da gravidade, somente a nossa desatenção, porque deveríamos ter olhado para o lugar e não ter tropeçado. Mas a lei de gravidade vige a nossa existência. E quem revelou a lei de gravidade, revelou observando uma fruta cair de uma árvore. Portanto, foi um revelador de primeira ordem. Obviamente que essas criaturas não vêm à Terra despreparadas. Nem o próprio Allan Kardec veio à Terra despreparado. Em um dos livros de Humberto de Campos, existe uma crônica de Humberto de Campos intitulada Napoleão e Kardec. Fica a sugestão de leitura para aqueles que quiserem saber qual a relação entre Napoleão, o personagem histórico, e Allan Kardec. Está lá narrada por Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas. Napoleão e Kardec. Que nos mostra todo o preparo, toda a organização que aconteceu para que esta doutrina aqui estivesse claríssima
e permitindo que nós nos utilizemos dos dispositivos tecnológicos que também nos vieram por estudos de alguns reveladores para estudá-la, utilizando-nos, por exemplo, de um projetor de imagens, coisa que os cristãos primitivos não possuíam, quando estudavam lá nas catacumbas os manuscritos que contavam as verdades trazidas por Cristo. Mas o professor, nos diz Kardec, não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É um revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Nós poderíamos trazer aqui a informação de um revelador de segunda ordem, conhecido por nós por Francisco Cândido Xavier. Certa feita, um mal-educado, sabendo que o Chico tinha somente a 4ª série do antigo primário, indagou a ele: Chico, você possuindo somente a 4ª série, como é que consegue escrever esses livros científicos ditados por André Luiz e estas obras filosóficas ditadas por Emmanuel e por tantos que escrevem por teu intermédio? E aí o Chico, na sua modéstia, na sua simplicidade, sem maldade alguma, porque a maldade não lhe caracterizava o caráter, dirigiu-se ao cidadão e disse assim: meu amigo, é que depois de tantos anos de convívio íntimo, até um burro como eu aprende alguma coisa. Então, por conta disso, hoje eu consigo, com mais facilidade, transmitir estas informações que os espíritos superiores nos trazem. Então, o Chico nos trouxe informações de segunda ordem, dissemos, porque serviu de instrumento para as revelações que nos chegaram às mãos através do conhecimento da espiritualidade. O Cristo e Moisés foram os 2 grandes reveladores que mudaram a face ao mundo, e nisso está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Nós hoje ainda não entendemos o decálogo, porque no decálogo está dizendo não matarás, mas não está dizendo não matarás outro homem, está dizendo não matarás. O que significa não matarás? É não tirar a vida de nada que tenha vida. As plantas têm vida, os animais têm vida, mas nós tiramos a vida dos animais, das plantas, dos insetos, porque ainda não temos desenvolvido em nós o amor na sua pureza, conforme tem Jesus por cada um que aqui está. Esta criatura, que é o Mestre Nazareno, que conhece a cada um de nós que aqui está, não só pelo nome que nos utilizamos nesta atual existência, mas por todos os nomes, personalidades e características que já tivemos nas passadas. E que quando nos olha nos olhos no dia de hoje, não nos vê como criaturas imperfeitas, mas nos enxerga lá na frente como criaturas perfeitas e puras, que seremos todos nós um dia, porque foi o próprio Cristo que numa revelação nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. E quando ele disse nenhuma, significa nenhuma. Ninguém. Ninguém pertencente a este planeta Terra, que é tutelado pelo Cristo, seja encarnado ou esteja desencarnado momentaneamente, se perderá. Todos atingiremos, com maior ou menor velocidade, a perfeição. Então, se nós não entendemos lá atrás o decálogo, que foi trazido por um fenômeno de pneumatografia ou escrita direta, as tábuas da lei para Moisés, nós também não entendemos o Evangelho até os dias de hoje. Emmanuel costumava dizer ao Chico que quando ele dirigia-se a planos celestes mais elevados para estudar o Evangelho, nós estamos falando de Emmanuel. Emmanuel é aquela criatura que escreveu a obra, ou melhor dizendo, a série Fonte Viva, onde discorre esplendorosamente sobre informações do Evangelho, de uma maneira a nos trazer claridade a ensinamentos que ali estão e que nós, sem o auxílio dele, não teríamos competência de absorver. No entanto, esta mesma criatura dizia que quando dirigia-se a planos mais elevados, em grupos de estudo aos quais pertencia, sentia-se um verdadeiro crocodilo,
tamanha a profundidade dos ensinamentos do Cristo, que ele, Emmanuel, ainda não tinha atingido. Quiçá nós, em nível mediano evolutivo, na estatura mediana evolutiva em que nos encontramos na generalidade do planeta Terra em que habitamos. Então, nós não entendemos o Decálogo, nós não entendemos o Evangelho, e nós, por conta disso, não entendemos a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não veio trazer nenhuma nova moral, veio nos relembrar a moral do Cristo. Foi isso que o Cristo prometeu. Lhes enviarei um Consolador prometido, que estará convosco e viverá em vós. E ele lhes fará relembrar tudo o que lhes tenho dito, e lhes dará novas informações que eu ainda não posso trazer, porque vocês não têm competência de compreendê-las. É isto que a doutrina espírita nos traz como sendo a terceira revelação. Então nós tivemos lá, inicialmente, Moisés, com a primeira grande revelação de caráter divino, porque mudou a história da sociedade, como nos diz Allan Kardec no livro A Gênese, e que trouxe como principal ensinamento para aquele povo bruto, para aquele povo violento, recém-saído da escravidão do Egito, para aquele povo que fazia oferendas, que oferecia sacrifícios aos deuses, porque era uma comunidade politeísta e acreditava em diversos deuses, trouxe o ensinamento do Deus único, trouxe o ensinamento do Deus Senhor dos Exércitos, que devia ser temido, e que já não serve mais para os dias de hoje. Mas, no entanto, não é incomum nós ouvirmos pessoas dizendo que são tementes a Deus. Deus não deve ser temido, porque Deus não castiga, como nós aprendíamos antigamente. Deus ama. Quem ama não pune. Deus tem como característica ser soberanamente justo e bom. Então, o que se aplica na nossa existência, e que é entendido por nós, e muitas vezes como sendo um castigo divino, nada mais é do que a consequência de uma escolha que fizemos, seja nesta existência ou em existências pregressas. Então, este Deus único começou a ser entendido por aquele povo, governado por Moisés, exatamente através daquela revelação. Moisés utilizou-se do Decálogo, que foi a revelação divina, mas também legislava, buscando trazer um pouco mais de humanidade àquele grupo que era tutelado por ele. Moisés legislava, e para que as suas leis fossem cumpridas, ele atribuía a estas leis a autoria divina. Então todas as leis criadas por Moisés eram ditas por ele ao povo como sendo de autoria divina, para que fossem seguidas, porque o povo que lá estava tinha medo de Deus, e se não obedecesse às leis de Deus, seria castigado. Mas era uma forma de transformar os atos daquelas criaturas. E por conta disso, foram 40 anos de peregrinação pelo deserto, para que as gerações se modificassem, e as novas gerações que ali nasceram já viessem com conhecimento do Deus único. Porque o ciclo de vida naquela época não é os dos dias de hoje. Um homem de 40 anos era um homem idoso, na época de Moisés, quando atingia os 40 anos. Hoje em dia nós passamos de 60, 70, 80, 90, cento e tantos anos, é comum. Coisa que há 40 anos atrás, por exemplo, não se via pessoas com mais de 100 anos. Os mais velhos como eu vão lembrar disso. Mas hoje já é comum se ver na televisão aniversários de pessoas com 100, 102, 96, 97, já é comum. Porque o prolongamento da vida hoje é maior do que era naquela época. Então, esses 40 anos serviram para uma troca de gerações, uma oxigenação na mentalidade daquelas criaturas, para que ficasse ratificada a existência do Deus único. Ainda que este Deus estivesse caracterizado com características humanas, antropomorfizado, para que fosse compreendido e aceito por aquelas criaturas. Avançando um pouquinho no tempo, nós vamos encontrar a segunda revelação, também de origem divina, que nos foi trazida pelo modelo e pelo maior modelo de perfeição que já passou por este planeta, que é o nosso Mestre Jesus. E que veio trazer o esclarecimento de que aquele Deus não devia ser temido, mas deveria ser amado. Veio nos trazer as informações a respeito do Deus de amor,
que é o Deus que nós devemos entender. Tamanha a importância deste conhecimento a respeito do Criador, que Kardec inicia a doutrina espírita, porque nós vimos que o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então a doutrina espírita iniciou como o livro dos Espíritos. E a pergunta de número 1 do livro dos Espíritos é: quem é Deus? Kardec não pergunta o que é Deus, porque já estaria afirmando que Deus era algo. Também não pergunta quem é Deus, porque estaria afirmando que Deus seria alguém. Então ele muito sabiamente pergunta aos Espíritos: que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sem o entendimento destas características divinas, nós não, ou melhor dizendo, sem a aceitação da existência do Criador, todo o demais que nos é informado pela doutrina espírita perde a função. Tamanha importância que nas 13 primeiras questões do Livro dos Espíritos, e avançando até um pouquinho a mais além das 13, Kardec trata sobre Deus, trazendo lá na questão de número 13 as características que foram deduzidas partindo daquilo que nós supomos que Deus não seja. Deus é injusto? Não. Então Deus é justo. Será que Deus tem as suas perfeições limitadas? Não. Se tivesse limitadas, não seria Deus. Então Deus tem as suas perfeições ilimitadas. Ilimitadas, é onipotente. Então, partindo daquilo que não se aceita que seja Deus, Kardec traz ali as informações do que se acredita que o seja. Porque é impossível a criatura abarcar o entendimento do que é o Criador. A cada passo que damos na nossa caminhada evolutiva, vamos crescendo em entendimento do Criador, em comunhão com o nosso Criador, mas compreendê-lo integralmente não nos cabe como criaturas. É o relativo querendo abarcar o absoluto. Isso não é possível. E por fim, a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita, que acontece lá no ano de 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que contava naquela época com 514 perguntas e respostas, não com as 1000 e tantas que nós temos na edição atual. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Não tínhamos tido antes disso uma informação tão assertiva de que a morte não existe. Richard Simonetti costumava dizer que o Espiritismo matou a morte, porque nos esclarece que aquilo que perece, decompõe-se e desaparece é única e exclusivamente a ferramenta física, a vestimenta da qual nos servimos em cada existência no mundo corporal. Assim como esta, já formamos e já tivemos centenas aqui para trás. E assim como esta, formaremos e teremos centenas aqui para frente. Tantas quantas forem necessárias as oportunidades reencarnatórias, até atingirmos o nível de não precisarmos mais reencarnar, como é o caso dos espíritos puros. Até lá, nos valeremos de uma ferramenta física criada integralmente pelo espírito que a detém. Então, o corpo físico que possuímos hoje tem exatamente as características necessárias ao nosso aprimoramento nesta existência, como tiveram os demais daqui para trás e como terão os demais aqui para frente. Cada um de nós compõe, forma, através das características do perispírito, através do cumprimento da lei de causa e efeito, a ferramenta física de que se valerá. E quando a doutrina espírita vem nos dizer que a morte não existe e que é esta ferramenta que morre e que a vida continua após o túmulo, vem confirmar aquilo que Jesus já nos disse há mais de 2000 anos, mas que nós esquecemos, que nós distorcemos, porque nós criamos o inferno, nós criamos o céu, nós criamos o limbo, nós criamos o purgatório por falta de compreensão. E o problema não é termos criado o céu, termos criado o inferno, termos criado o purgatório.
O problema é quando nós transferimos para a doutrina espírita e simplesmente fazemos uma troca. Trocamos o inferno pelo umbral e continuamos com medo de morrer e ir para o umbral, como tínhamos medo de morrer e ir para o inferno. E trocamos o céu pelas colônias espirituais, normalmente nosso lar, porque é aquela mais famosa dentro da obra de André Luiz. E às vezes vamos além. Nós trazemos os atavismos das escolas religiosas pelas quais passamos e trocamos a hóstia pela água fluidificada. Deveremos compreender e entender que são conceitos completamente diferentes. Então eu não devo me valer da água fluidificada? Obviamente que sim. Da água fluidificada, do passe magnético que nos é fornecido. Aliás, na casa espírita, do passe espírita, que não é o passe magnético, porque ali estão associadas as energias do aplicador de passe e do plano espiritual, portanto o passe espírita, devo me valer todas as vezes que eu puder, porque é uma oportunidade de reequilíbrio energético que a providência divina nos dá através das atividades que se desenvolvem na casa espírita. No entanto, devo compreender que aquilo ali não me perdoa e não me liberta de absolutamente nada. Aquela atividade e aquela energia que eu recebo ali é para me fortalecer, me reequilibrar, para que eu me liberte das dificuldades que a providência divina me permite no caminho. Porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, e isso está muito bem tratado por Kardec no Livro dos Espíritos, quando fala da escolha das provas, nós escolhemos as dificuldades que iremos atravessar. Não só opinamos, como escolhemos as dificuldades que iremos atravessar. Portanto, as escolhas da dificuldade fomos nós que fizemos. Obviamente que o nível de influência no planejamento reencarnatório é proporcional ao nível evolutivo do espírito. Quanto mais conhecimento, mais interfere no seu planejamento. Quanto menos conhecimento, menos interfere. No entanto, nenhum de nós encarnado que aqui está apareceu sem nenhum planejamento no mundo físico. Todos nós passamos por planejamento minucioso. A obra de André Luiz é riquíssima nesses exemplos. Inclusive, nas reuniões que acontecem durante o sono do futuro casal de pai e mãe, com aquele espírito que será o futuro filho daquele casal, organizando, ajeitando a situação, porque nenhum de nós, apesar de escolhermos as nossas provas, estivemos ou estaremos abandonados. Todos nós temos o auxílio na medida da nossa competência de aceitá-lo. Por exemplo, receber o passe. O passe e a energia que ali é ministrada está à minha disposição, mas eu vou absorvê-la se eu quiser. E como eu me torno apto a absorver esta energia? Desde o momento em que eu boto o pé da porta do centro para dentro, eu já começo a minha preparação. Não é à toa que as mensagens são colocadas aqui, para que eu me aclimate à psicosfera do ambiente e me torne apto, depois, durante a palestra, para receber as energias que me serão ofertadas. Mas o trabalho é nosso. Da mesma forma que isso acontece em pequena proporção, aconteceu com a doutrina espírita. As informações da revelação vieram dos espíritos, mas exigiram o trabalho dos encarnados, dentre eles, aquele que recebeu a missão e aceitou a missão, o senhor Hipólito Leon de Mizar Rivaio, que codificou, que organizou e que disciplinadamente trabalhou a vida quase que total em função da doutrina espírita, a ponto de desencarnar carregando caixas de livros. O aneurisma que ele acometeu e que lhe provocou o desencarne, ele estava carregando caixas de livros espíritas, quando desencarnou, trabalhando. Por sua natureza, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina porque foi providencial, foi a providência divina que propiciou o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Não fomos nós que escolhemos. Foi um planejamento que aconteceu para que ela aqui estivesse. Chico Xavier, no início
da sua caminhada mediúnica, começou a participar de alguns grupos e de algumas reuniões de manifestação física, aonde acontecia materialização de espíritos, que eram tanto comum naquela época, no século passado, e já não tanto comum nos dias de hoje, porque não existe tal necessidade. Mas naquela época, iniciantes ainda da doutrina espírita, e também do processo mediúnico, e com uma mediunidade de efeitos físicos extraordinária, capacidade de doação de ectoplasma que o Chico possuía, ele começou a participar destas reuniões de efeitos físicos e materialização de espíritos. E ali aquele grupo que estava junto com ele conversavam com os espíritos materializados. Então era possível tocar no espírito materializado, era possível abraçar o espírito, era possível sentir os batimentos cardíacos do espírito materializado. Eles faziam luvas de parafina em que o espírito trançava os dedos, enfiava as mãos assim dentro da parafina, tirava e depois desmaterializava as mãos e fazendo um molde de gesso dentro daquele molde de parafina, as mãos estavam assim, o que seria impossível para uma pessoa encarnada tirar de dentro do molde as mãos com os dedos entrelaçados. Então várias experiências eram feitas naquela época, buscando comprovar a existência do espírito. E o Chico, envolvido naquela reunião, muito entretido com aquela atividade, certa feita, acompanhado de Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha é um espírita que foi marido daquele espírito conhecido como Meimei, que se manifesta e escreveu várias obras através do Chico. Quando encarnada, Meimei era esposa de Arnaldo Rocha. E Arnaldo conta, em uma entrevista dada a Haroldo Dutra Dias e disponível na internet para aqueles que quiserem ouvir da boca de Arnaldo Rocha, que numa daquelas reuniões materializou-se um espírito de um homem alto, forte, trajando uma toga romana, que materializou-se do busto para cima e que trazia numa das mãos uma tocha. Aquela figura apareceu na sala, na frente de todos, dirigiu-se àqueles que ali estavam, porque o médium estava numa cama, dormindo, porque é assim que se dá a reunião de materialização de espíritos, dirigiu-se àquele grupo que ali estava, e com muita assertividade, seriedade e firmeza disse só uma frase: a missão do médium é a psicografia. Houve um silêncio, ele desmaterializou-se e desapareceu. E a partir daquele momento, disciplinadamente, o Chico dedicou-se exclusivamente ao trabalho de psicografia, coordenado por este espírito que ali se manifestou, que era Emmanuel, que não precisou dizer mais nada, foi simplesmente uma frase: a missão do médium é a psicografia. E todos que ali estavam entenderam a seriedade, porque compreenderam o compromisso e o planejamento divino se dando naquele momento, porque toda a obra do Chico faz parte da doutrina espírita. E se desde o Livro dos Espíritos houve um planejamento para que a revelação seguisse, será que esse planejamento encerrou-se? Será que as obras psicografadas pelos médiuns confiáveis estão ao léu? Será que as informações que nos são trazidas hoje ainda pela mediunidade de Divaldo Franco, autoria de Joana de Ângeles, não seguem um planejamento espiritual para que assim viessem a lume? Somente a partir de 1989, a Joana começou a trazer os conhecimentos a respeito da psicologia espírita. Por que somente a partir daquela data? Por vontade própria de Joana de Ângeles? Ou porque há um planejamento para que isso se dê da forma e no tempo acertado para que nós tenhamos competência de compreender? Obviamente que esse planejamento perdura e perdurará até que o Espiritismo cumpra a sua missão, que não é a de tornar-se a religião do mundo, não é a de tornar-se a única religião do mundo em detrimento de todas as demais, mas a de trazer a verdade divina para que esta se torne de conhecimento público, mundial, humanidade conhecendo a verdade divina, mesmo sendo católicos, mesmo sendo luteranos, mesmo sendo evangélicos, mesmo sendo budistas, ou mesmo não professando ideologia religiosa alguma, mas conhecendo a verdade divina, que se expressa através, para nós cristãos, dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Então, a doutrina espírita segue esse planejamento, porque é uma revelação
E uma revelação, como nós vimos anteriormente, ela se dá desde que conte um fato e que esse fato seja verdade. Porque se é verdade, todos um dia dobrar-se-ão diante daquela verdade. Como a terra um dia já foi chata. A terra um dia foi chata e se caminhássemos até a beirada nós caíamos. E mais do que isso, o sol girava em torno da terra. Isto era uma verdade naquela época, até que comprovou-se que assim não o é. E aquilo que nós tínhamos como verdade absoluta deixou de ser. No entanto, a doutrina espírita é uma verdade que anda par e passo com a ciência e andará em todos os tempos da humanidade. Porque é a expressão das informações que nos são trazidas da verdade divina. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino na sua origem e de iniciativa dos espíritos, sendo sua elaboração, aí está, fruto do trabalho do homem. Que queres tu que eu faça? Perguntava Jesus a todos aqueles que queriam ser curados do corpo físico. Eu quero que tu me cures, Senhor. Eu quero que voltar a ver, Senhor. E aí sim, diante da vontade expressa daquele que ali estava, o corpo físico se tornava curado. Mas ele dava uma advertência, porque ele dizia, vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Porque se o espírito possuidor do corpo doente não modificar as suas atitudes, o corpo, mesmo curado, voltará a desenvolver a mesma doença, como aconteceu com muitos daqueles que foram curados pelo Cristo. A doença do corpo físico é um reflexo do desequilíbrio do espírito. Então a causa não está no corpo, a causa está no espírito. Enquanto o espírito estiver desequilibrado, a doença se manifestará. Todas elas, inclusive essa da tosse que eu estou manifestando na noite de hoje. E que por bondade divina, eu vou começar a tossir bastante e depois que acabar a palestra eu sair da porta para fora. Porque eles sempre dão um refrigério durante a palestra, a gente consegue falar. Mas tudo isso é resultado de um desequilíbrio do espírito, que se transfere para o corpo físico através de uma doença física. Então, quando temos uma doença, estamos demonstrando um desequilíbrio. Qual a natureza desse desequilíbrio? Precisamos conhecermos. Porque nos diz Leon Denis que os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala de evolução, pela qual todos subimos. Olha só que isto é um fato. Escala de evolução pela qual todos subimos. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. Porque é devagarinho que a coisa se dá, como nós ouvimos a Joana de Ângeles falar na leitura inicial. Devagarinho nós atingiremos a perfeição. Então a reforma íntima ela é urgente, mas não é apressada. Não queiramos nós, de hoje para amanhã, nos tornarmos amantes dos nossos próximos como é o Cristo de nós. É impossível. Não conseguiremos amar. Amar significa imaginar que entraria neste ambiente em que estamos um inseto voador de uma cor escura e nenhum de nós teria ímpeto de matar este inseto voador. Não vai entrar, tá, gente? Não vai entrar. Mas nenhum de nós teríamos ímpeto de levantarmos, principalmente aqueles que aqui estamos com o gênero masculino, e assassinar aquele inseto, porque no decálogo diz, não matarás. Isto é amor. É o Chico, quando o Valdo Vieira viu as formigas roendo as rosas, que o Chico tanto amava, porque ele cultivava as rosas na casa dele, e as formigas tosadeiras estavam roendo as rosas, estavam comendo as rosas. E o Valdo chega lá e diz assim, Chico, mas essas formigas vão acabar com as tuas roseiras, eu vou comprar veneno. E sai para a agropecuária para comprar veneno para as formigas. E o Chico rapidamente dirige-se até o formigueiro e começa a conversar com elas. Vão embora, saiam daqui, voltem para sua casa. O Valdo quer matar vocês. Para que as formigas fugissem e não fossem assassinadas por Valdo Vieira. Isso é amor. Nós ainda não temos. Mas teremos lá adiante. Faz parte, é isso que Leon Denis está dizendo. Pela evolução pela qual todos subimos. Tais são, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos dos abatidos, sabendo que todos aqueles que já partiram para o lado de lá
por mais queridos e por mais falta que nos façam, veremos-nos novamente ali adiante, nos abraçaremos novamente ali adiante, nos beijaremos fraternalmente ali adiante, porque o que aconteceu foi simplesmente uma viagem em que alguns já foram e alguns ficaram, mas esses que aqui estamos temos um prazo de validade, e todos nós um dia teremos a morte do corpo físico e retornaremos para a pátria espiritual da qual viemos antes desta atual reencarnação. Então, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e imprimir a todas as coisas, por menor que sejam, uma razão de ser. Estamos aqui porque somos criaturas divinas, criadas para a perfeição, fadadas à felicidade, e que temos uma missão determinada desde o momento em que fomos criados, e que temos todo o auxílio que nos seja necessário para sermos bem-sucedidos nas missões que cada um de nós assumiu antes desta atual reencarnação. Muito obrigado pela atenção de todos, e que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam com todos nós.